Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado aí pela frente e que Deus abençoe ricamente a tua vida, toda a tua casa, que Ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e hoje eu convido você a refletir comigo lá no livro de Eclesiastes. A gente começa pelo versículo 1 do capítulo 3. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Então esse é um dos textos que eu mais gosto, inclusive carrego ele para a vida desde a adolescência, porque ele fala sobre algo que não nos pertence, ele fala sobre o tempo. Se você depois pegar todo esse capítulo e ler na tua casa, onde você estiver, você vai perceber que ele fala sobre as etapas da vida, sobre os tempos da vida. Ele fala que há um tempo de nascer, outro de morrer, outro de sorrir, outro de chorar. E ele vai citando todos os tempos. Tempos que muitas das vezes a gente não entende, que a gente não tem respostas para todos eles. Mas quando a gente deposita toda a nossa vida nas mãos daquele que é o dono do tempo, em Deus, a nossa vida ela começa a encontrar um propósito. A gente começa a entender o significado da vida, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E quando a gente para pensar um pouco no nosso tempo, nos dias de hoje, nas 24 horas do nosso dia, essas horas parecem não dar mais conta, não é verdade? Acredito que seja essa sensação de muitos de nós, porque a gente acorda, a gente trabalha, a gente enfrenta tarefas atrás de tarefas, muitas das vezes compromissos que acabam se acumulando. E antes que a gente menos espera, a noite ela chega, ela bate a nossa porta e o tempo ele parece nos fugir entre os dedos, não é verdade? É como se os nossos dias virassem semanas, como se as semanas virassem meses e de repente um ano se foi no piscar de olhos. Muitas das vezes não é essa sensação que a gente tem tido da vida nos dias de hoje. E nessa corrida é fácil a gente perder o senso de propósito, de significado da vida e para a vida. No entanto, o escritor de Eclesiastes, ele nos lembra de uma verdade. Ele fala que há um tempo determinado por Deus para cada coisa debaixo do céu. Então, se a gente olhar para uma bela tapeçaria, por exemplo, tecida ali com fios de diferentes cores e texturas, quando a gente chega mais perto, a gente pode, quem sabe, ter a percepção de um emaranhado confuso, né? Mas quando a gente pega um pouco de distância, ali revela um desenho majestoso, harmonioso, né? Assim que a gente tem a percepção. Assim é a vida sob a soberania de Deus. Enquanto a gente enfrenta aqui embaixo os desafios da nossa vida, os problemas, o nosso dia a dia, Deus ele está tecendo um propósito mais amplo, né? Entrelaçando ali cada momento com toda maestria, com toda a sua soberania, que só Ele tem. Quando a gente vai lá para o livro de Mateus, lá no versículo 34, lá no capítulo 6, Jesus ele nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã. Ele fala que o amanhã trará suas próprias o quê? Preocupações. E que basta cada dia o seu próprio mal. E Jesus ele nos convida a confiar no tempo de Deus, meu irmão. Que a gente possa viver um dia de cada vez, sem sermos consumidos por essa ansiedade exagerada. É verdade que a gente tem visto nos nossos dias, inclusive que muitas das vezes a gente também tem sido tomada por ela. Porque não existe melhor forma da gente viver nesse mundo do que tomar cada dia como um presente de Deus, que a gente possa receber com gratidão, que a gente possa usufruir de tudo que Ele faz e traz para nós, porque o futuro é algo que não nos pertence. Quando a gente olha, por exemplo, uma criança brincando num parque, o que ela quer é viver aquele momento presente. Ela quer balançar, escorregar, brincar na grama. E se a gente desse mais valor ao nosso presente, hein? Será que as coisas seriam diferentes? Dar mais valor às pequenas coisas, aos pequenos detalhes da vida, às bênçãos que Deus tem derramado sobre o nosso caminho todos os dias. Agora, viver no presente não significa negligenciar o futuro, não, de forma alguma. Então, enquanto a gente abraça o hoje, o agora, o presente, a gente deve também buscar a vontade de Deus para amanhã.
alinhando os nossos passos, os nossos planos à vontade dele. E nessa tensão saudável, né, entre o presente e o futuro, que a gente encontre o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito para a nossa vida. Porque em Eclesiastes, o escritor, o sábio rei Salomão, né, ele buscou por coisas na tentativa de preencher o vazio da vida dele. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? A resposta está lá no versículo 13 do capítulo 12 também, que eu vou ler, que diz assim, ó: de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, assim como Salomão, a gente pode facilmente nos perdermos na nossa busca por conquistas vazias, por tentativas frustradas de preencher o vazio da vida, e que depois de uma tentativa atrás da outra, ao colocarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro à noite, a gente descobre que nada realmente faz sentido se a gente não tiver uma vida centrada em Cristo. É na obediência dos seus mandamentos, meu irmão, que a gente encontra o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito da vida. De uma vida que passa rápido, A Bíblia nos ensina que a nossa vida é como uma fumaça, como um sopro, e logo se vai. E hoje nós estamos aqui, pode ser que amanhã a gente não esteja mais. Então, em meio aos dias corridos que a gente vive hoje, lembre-se de que Deus ele tem um tempo, ele tem um propósito para tudo. Às vezes a gente não entende o tempo de Deus, às vezes a gente pede coisas para Deus e a gente acha que está demorando muito ou que Ele não está nos ouvindo, mas faz parte do propósito de Deus, confia nele. Viva cada momento da tua vida com gratidão, com confiança, com obediência à palavra dele. Porque quando a gente faz isso, a nossa jornada aqui na Terra ela se torna muito mais do que uma corrida frenética, meu irmão. Ela vai ser como uma bela tapeçaria, né, tecida ali pelas mãos daquele que tem controle sobre todas as coisas, sobre cada detalhe da nossa vida, sobre cada dia da nossa vida. É Ele que dá significado a ela, beleza, propósito. Então se agarre mesmo nisso. Coloque toda a tua vida diante das mãos do Senhor. Ele está cuidando de você. Tudo está bem no controle das mãos dele. Não é verdade? Guarda aí no teu coração. Eu espero que produza bons frutos. Não esquece. Amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. Que Deus te dê um dia muito abençoado e que abençoe ricamente a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.